Fala aí, seus meliantes, bora destrinchar um pouquinho aí desse Cruzeiro 0, Botafogo 0, partida onde o Cruzeiro literalmente amassou o Botafogo os 90 minutos. Em toda a partida o Cruzeiro conseguiu ser melhor do que o time carioca, no entanto, infelizmente, mais uma vez esbarramos na nossa incapacidade de conseguir fazer gols. Por mais que durante toda a partida a gente não tenha criado inúmeras chances claras de gol, o Cruzeiro teve volume, teve o domínio, teve a posse de bola, teve a atitude, sobretudo, de estar sempre no campo de ataque, de marcar alto, de ser intenso. Hoje deu gosto de ver o Cruzeiro dentro de campo. Obviamente que a partida seria muito difícil, não à toa. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com muita folga. E aí, nessas horas que a gente vê o porquê dos caras serem líderes. Porque o Botafogo hoje não levou perigo ao gol do Cruzeiro em momento algum. Não teve aquela parte da partida onde o Botafogo foi superior, onde ele fez aquela pressão, onde ele conseguiu ter 10 minutos de futebol absoluto dentro de campo. Hoje o Botafogo foi amassado no que diz respeito ao sistema de jogo, a forma com que a gente enxergou a partida no geral. O Anderson, né, que teve uma oportunidade depois de muito tempo, não deu nem pra gente ver se ele é um bom goleiro, se ele é mais ou menos, se ele é ruim. Literalmente não foi provado em campo hoje, a não ser com reposição de bolas. O Botafogo na partida toda, se eu não me engano, tentou 2 finalizações ao gol do Cruzeiro. Uma foi desviada, a outra foi no gol, mas muito fraca. Então assim, o Cruzeiro hoje teve muito bem. E aí, cara, eu acho que boa parte dessa parcela de culpa, vamos colocar assim, na boa partida do Cruzeiro se dá pelo Lucas Silva no meio, cara. O Lucas Silva, ele tem muita qualidade e desde que ele voltou ao Cruzeiro, ele tem conseguido imprimir essa qualidade no meio campo. Tem sido um cara aguerrido, que ganha as disputas, que acha bons passos, como foi hoje no primeiro tempo, naquela enfiada pro Matheus Pereira, que houve o choque dentro da área e o juiz acabou não dando pênalti pro Cruzeiro, até porque ninguém dá pênalti pro Cruzeiro, né? E eu até acho que não foi, não. Houve um choque ali, mas coisa normal de futebol, lance interpretativo, é verdade. Para alguns times, com certeza, os juízes dão esse tipo de pênalti. Mas pro Cruzeiro, cara, é todo mundo contra. Então é impressionante como que a gente nunca é ajudado pela tal da arbitragem. Mas são passes como esse que quebram linhas, que desorganizam a defesa adversária, que muitas vezes te dá um gol, como tivemos próximos hoje, né, com mais uma enfiada de bola do Lucas Silva, que para mim foi o melhor em campo hoje com a camisa do Cruzeiro, pelo nosso lado, obviamente, e pelo lado do Botafogo, o Adrielson, a zaga do Botafogo como um todo, tá bem postada, né? O Vitor Cuesta, eu gosto muito do futebol dele, para mim é um baita zagueiro. O Adrielson vive uma fase realmente iluminada, tudo que ele vai para disputar ele acaba ganhando, seja por cima, seja na velocidade por baixo. Então a zaga do Botafogo hoje, os 2 homens de zaga são muito bons, mas ainda assim o Cruzeiro, com as suas limitações técnicas, conseguiu empurrar o Botafogo, o líder isolado da competição, para trás, e sai de campo hoje com um ponto, mas principalmente com uma boa perspectiva para as próximas partidas, porque a gente andou numa sequência bem lero-lero de jogos aí, onde o Cruzeiro ia mal dentro de campo e dava aquela brochada na gente, onde a gente não via a luz no fim do túnel. E hoje, cara, após uma partida dessa, onde fomos bem o tempo todo, faltou um pouco de criação? Acho que sim. Mas o Cruzeiro jogou com raça, com intensidade, com dinamismo, com vontade de vencer, cara. Isso pra mim é o mais importante acima de qualquer coisa. Honrar a camisa do Cruzeiro e demonstrar vontade dentro de campo. E isso não faltou hoje em nenhum momento sequer. Então, a partir do momento que você joga organizado, com vontade, com raça, como foi hoje, consequentemente você vai estar mais próximo das vitórias. Então, por mais que tenha sido um empate chato pra gente hoje dentro de casa, a perspectiva para as próximas rodadas eu acho que são bem positivas. Até porque o Cruzeiro tem conseguido fazer com que os reforços apresentem um futebol bom ou razoável dentro de campo. O Lucas Silva entrou muito bem nesse time do Cruzeiro. O Matheus Pereira está meio lento ainda, talvez pela falta de ritmo de jogo, mas já percebe-se que é um cara que tem ali um refino técnico bem legal, que tenta passes que quebra linhas, coisas que o Matheus Vital não tentava até então.
Então não adianta você ter um meia criativo no time que não tenta a jogada. O Matheus Pereira tenta a fatiada, tenta o lançamento, tenta o passe. Ele tenta, cara. E o cara que joga ali no último terço de campo, o atacante, o meia, ele precisa confiar no próprio taco e tentar. Isso aí já é meio caminho andado. Então, temos que dar um pouquinho mais de tempo para o Matheus Pereira pegar o ritmo, entrar na vibe do futebol brasileiro. Mas com certeza ele vai ser um cara a dividir a responsabilidade ali no setor ofensivo do Cruzeiro. O próprio Arthur Gomes tentou ali algumas jogadas individuais, sofreu uma falta numa jogada bonita ali, deu umas 2 escapadas rentes à linha lateral. Então é um cara que parece que está entrando bem no time do Cruzeiro também. O próprio Papagaio, que entrou hoje no segundo tempo, infelizmente acabou não conseguindo marcar o gol do Cruzeiro. As 2 chances de cabeça foram com ele, quase em sequência praticamente. Primeira, eu achei que ele foi muito bem, tentou jogar no contrapé do goleiro, tirando. Mas aí o PR vive uma fase iluminada que tá pegando até pensamento e fez uma excelente defesa. Ali sim, baita defesa do goleiro do Botafogo. Na segunda cabeçada eu acho que faltou ele tentar direcionar um pouco mais, ele só cabeceou pro gol e o PR estava bem colocado, mas a primeira defesa que ele deu no contrapé e o PR pegou ali é defesa de goleiro que infelizmente, cara, façam que o time seja o líder do campeonato. O Botafogo já ganhou muitos outros pontos por causa de milagres operados pelo PR dentro de campo. E se hoje eles ganharam mais um, foi por causa dele. Porque aquela cabeçada do Papagaio, a primeira delas no contrapé, foi muito boa. E infelizmente o cara, né, que tá numa fase tremenda, acabou pegando. Mas eu saio dessa partida hoje triste com o resultado, por ter conquistado apenas um ponto, mas com uma perspectiva muito boa. E eu ainda sigo sem entender, tá? O porquê do Machado ser titular absoluto nesse time do Cruzeiro. Ele é um cara que me parece agradar muito taticamente os treinadores, sabe? Porque com o Pesolano ele tinha muitos minutos, com o Pepe ele tem tido muitos minutos, mas é um cara que erra passe. E assim, sinceramente, velho, eu acho que tem opções melhores no Cruzeiro do que o Machado, sabe? O próprio Alisson, eu acho que seria um bom nome ali para compor o meio-campo, para ajudar no dinamismo, naquela loucura dele, na correria, na intensidade. Por mais que ele seja um cara, às vezes, um pouco atabalhoado, um cara um pouco ansioso, que vai com tudo nas jogadas, eu acho que o Alisson pode e deve entregar mais do que o Machado, caso ele tenha mais oportunidades. E até mesmo jogadores que a gente não teve tempo de ver tanto ainda, como o Fernando Henrique, que dizem treinar muito bem, que é isso e que é aquilo, mas dentro de campo a gente pouco vê, porque pouco testa-se o Fernando Henrique. Então, eu sei lá, eu ainda acho que tem margem para a gente melhorar nesses 11 iniciais do Cruzeiro, principalmente ali na posição do Machado. Porque apesar de eu reconhecer a entrega, o esforço dele, eu ainda acho que deixa a desejar nos quesitos básicos ali, de errar passe, né, enfim, na marcação dele não é aquela mais forte. E não esquecendo de pontuar também, para mim, a participação importante do Jussa hoje, tá? Porque assim que o Botafogo recuperava a bola no meio campo, chegava o Jussa matando a jogada. Alguns lances eu acho que nem foram faltas, acho que o Klaus deixa o jogo correr demais em alguns momentos, nos outros ele para demais. Então eu acho que falta coerência na arbitragem do Klaus muitas vezes. Mas o Jussa, para mim, é aquele volante que obviamente carece de qualidade técnica, mas ele é importante para o sistema de jogo, porque ele está sempre ali no cangote. Pelo menos hoje ele esteve sempre no cangote dos caras do Botafogo que pegavam a bola no meio campo e ele para a jogada e não dá tempo do adversário dominar, girar e pegar o campo de frente. A jogada para, o time recompõe e nisso mina a oportunidade dos caras saírem em contra-ataque. Então eu gostei muito da partida do Cruzeiro. O próprio Neres muito firme ali na zaga. Hoje ele foi... A zaga do Cruzeiro hoje foi pouco exigida, mas pela direita ali ele teve uma participação bem legal e aos poucos vai ganhando confiança, né, cara? Aquela primeira impressão de que o Neres, é mais ou menos, não fez nada de muito legal, etc e tal, vai ficando por terra, uma vez que ele vem jogando sequências de jogos e jogando bem, na minha opinião. Hoje não dá pra falar que a gente sente saudade do Lucas Oliveira, até porque Lucas Oliveira de 22 não entrou em campo em 23. E gostei muito da parte do Gilberto, tá? Não fez gol, obviamente, né? Seca enorme. Gilberto tá na seca maior que o deserto do Saara.
mas a participação do Gilberto foi legal, correndo, intenso, buscando o jogo. Gostei, cara. Gostei do Cruzeiro hoje, sabe? Se a gente jogar daqui pra frente todas as partidas assim, com certeza a gente vai ter um segundo turno de Campeonato Brasileiro mais tranquilo. É torcer para que a gente consiga manter a regularidade, essa pegada, essa intensidade, porque aí, meu amigo, vai ser difícil ganhar do Cruzeiro, hein? Deixa aí nos comentários abaixo a sua opinião sobre a partida de hoje, quem foi o melhor, quem foi o pior, o que você achou que faltou pro Cruzeiro meter o golzinho e saiu com 1-0 magro do Mineirão. Para mim, faltou o PR, tá no banco de reservas. Ô filho de uma égua, esse goleirinho do Botafogo, hein? Vive uma fase louca, 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 boa, boa, boa. Forte abraço pra vocês, tamo junto, vamos que vamos. É nóis.